Quem costuma praticar esse tipo de coisas, de modo geral, é o pessoal mais oriental. Exatamente. Budista, enfim, o pessoal pro lado de lá. Tá? Hinduísta, hindu, enfim. Tá. Eles têm uma forma de idolatria mais sofisticada, mais sutil. É muito escancarada para nós, aquele monte de deuses, pernas, mãos, enfim, tá, é escancarado, mas tem uma certa sutileza que chegou a encantar os ocidentais nos anos 60, que ficou aquela onda toda de meditação e tudo, que é o seguinte, eles na verdade não falam de Deus, eles falam mais de paz interior. Exatamente. Tá? Então, assim, essa ideia de você se anular completamente é se anular não para Deus, É para si mesmo. Não é se anular. Não é Chegar no seu eu interior. Não é nem seu eu, de ficar tudo igual. Sim, É uma mas coisa o Nirvana que está é dentro de você. imanência, não é transcendência. Isso. É uma imanência, como se você o mundo tivesse todos Aqui tem um negócio unidos. que Não houvesse uma é uma indiscriminação. Isso. Agora, na prática, o que eles fazem é uma egolatria. Porque o cara vai se desapegar de um monte de coisas e tal, para conseguir achar um poder interior maior. Que seja o nome que você der, mas é um poder interior. As palavras, no fundo, com muita sutileza, óbvio, tá? Ele é Deus. Tanto que eles começam a levitar e começam... A ideia é chegar em um poder, entre aspas, que a pessoa consegue obter, indo para dentro de si. As pessoas estão, por exemplo, judaicamente falando, rezando, envolvidas nessa reza, inclusive com os movimentos do balanço do corpo, tudo elas chegam nesse mesmo lugar. Então, assim, existem vários caminhos. Mas para Deus. Acho que nem tanto. Existe uma diferença grande, não na técnica, no objetivo. Em relação à meditação que seria judaica e essa meditação, sei lá, hindu ou não judaica. Tá? A Torá descreve, essa meditação não judaica como o Esav chegando para o Yaakov e dizendo para ele, despeja esse prato de lentilhas na minha boca. Tipo assim, eu não quero fazer nada, eu quero abrir a boca, você despeja tudo para mim. Que é a ideia de eu vou me esvaziar para depois entrar o divino ou o que for. Que é normalmente o sistema que o pessoal usa. Tá? Eu estou me esvaziando para eu me preencher. Quando a gente fala do ponto de vista da Torá, da meditação, eu estou em busca de Hashem. Se conectando. Então, o que acontece? Não tem o esvaziamento. Por quê? O esvaziamento mental, conseguir não meditar, não pensar em nada, é um momento muito perigoso, que deixa a pessoa muito vulnerável e que ela pode, além de perder o seu próprio caminho, ela pode acabar sendo lavada cerebralmente. Porque lavagem cerebral é o esvaziamento em algum momento, por motivos mais diferentes possíveis, mas é uma técnica de esvaziamento. Tá? Ou seja, em grupos que procuram de alguma maneira robotizar os seus seguidores, então você cria um esgotamento físico muito grande, enfim, até que dá o snap, até que a pessoa dá o clique. Tá? Mas tudo isso dentro de um contexto de que ela dá o clique e se submete a alguém. E aí vira uma seita, ou vira um grupo, enfim. Tá? Então, essa técnica de meditação, de esvaziamento, cria o que o pessoal hoje usa como nome lavagem cerebral. Então, isso é o perigo que está embutido no sistema, nesse objetivo de esvaziamento. Tá? A ideia da Torá é que a pessoa, ela cada vez foca mais em Hashem. Então, como ele falou aqui, ela mergulha no infinito, mas ela não se esvazia. Entende o que eu quero dizer? Entendi. Ou seja, ela não desaparece, ela passa a existir dentro de Hashem, de uma forma maior.
Tá? O que significa isso? Que essa meditação não tem fim. Você não vai chegar na paz interior. Você vai chegar em fases de paz. Mas quando você chegar numa, você vai descobrir que tem mais uma, tem mais uma. Porque se você está ligado com o infinito, quer dizer, não tem fim. Não tem um ponto onde você chega na tal da paz. Então, a paz vai ser necessária para esse momento. Então, eles dividem, de modo geral, a coisa, assim, bem a grosso modo, da seguinte maneira. Você tem a estática mental, ou seja, a gente não consegue focar com a mente, porque a gente vive distraído. Então, é preciso atingir um nível que pode ser chamado de paz interior, que é de estabilizar a mente. Tá? Menuhat HaNefesh. Conseguir uma estabilidade da alma. O que é Menuhat? Menuhat é tranquilidade. Tá? É meio zen. Sim. Se quiser colocar como zen, tudo bem. Tá? Esse nível ajuda a pessoa a depois poder ir adiante e mergulhar em algo mais profundo. Mas ele não é o objetivo, ele é um meio para se chegar. O que você disse que era Menuhat HaNefesh, tranquilidade da alma. Tá? Então, ele não é esse estágio de meditar e conseguir chegar nessa paz, é só um meio para você conseguir se focar melhor em coisas mais profundas. Tipo, apreciar mais a beleza das coisas à sua volta. Porque a gente não consegue apreciar, porque a gente está focando em 300 coisas ao mesmo tempo. Se a gente conseguisse focar numa coisa, a gente ia ficar extasiado com a beleza daquilo ali. Tá? Que é essa ideia de meditar, me concentrar e tudo mais. Mas eu estou colocando isso só, assim, muito, porque o tema aqui não é bem meditação. Mas a ideia é essa. Ou seja, na Torá, a ideia de paz interior é só um momento, um veículo para você chegar em algo mais profundo. Enquanto, de modo geral, ali o objetivo é de você se esvaziar todinho. O que, se não for feito da forma adequada, digamos que exista uma forma adequada de se fazer, não é. Mas você corre o risco no meio do caminho também de parar em outros lugares. Enfim, o Baal Shem Tov, quando fala sobre Itbonenut, que tem um livro dele, o Keter Shem Tov, no comecinho ele fala sobre Itbonenut. Itbonenut em hebraico seria meditação. Biná, poder de concentrar na compreensão, de focar. Tá? Então ele fala que Itbonenut não se faz sozinho. Agora uma pergunta. Tem que ter instrutor. Tipo, tem que ter alguém acompanhando. Mas tem mestre também. Que seja assim. Não. Eu não estou... Veja bem, que seja assim. Entende? Quando começou... Só me dá um minutinho. Tá? Quando começou a onda de meditação transcendental nos Estados Unidos, 1980, em 1981, eu tenho a nítida lembrança, apesar que eu não sei se eu estava no Fabrengen, talvez para mim está tão vivo como se eu estivesse, do Rebbe falando no meio do Fabrengen, Transcendental Meditation. Porque isso foi mencionado num Fabrengen do Rebbe, e óbvio que o pessoal ficou, quem estava dormindo acordou, tá? Mas o que aconteceu? O Rebbe estava explicando que, de modo geral, a gente vê que todos os grandes líderes, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, David, eram pastores. Tá? Por que eles eram pastores? Então, uma das coisas que ajuda a gente a entender, a entender a grandeza deles, é que o pastor tem essa paz de espírito, tem essa possibilidade de meditar, de se dedicar, ele tem a tranquilidade de poder se dedicar a esse tipo de exercício, de meditação. Tá? Então, aí o Rebbe entrou no assunto meditação. E ele falou que hoje em dia muita gente sofre de estresse e precisa de exercício de meditação para tirar o estresse. Mas eles precisam, aí o Rebbe usou a expressão de kosher meditation. Kosher. Sim? Meditação kasher. Tá? E na ocasião, o que o Rebbe falou? Não é meditação judaica, não sei se ele usou a expressão, tá? Meditação judaica é outra coisa. Meditação kasher é a pessoa tirar o estresse. É chegar naquele primeiro ponto que a gente falou, que é Menuhat HaNefesh. É tirar o sal.
Tipo. Porque a pessoa sabe com sal. A gente não tira o sal da carne. Isso, exatamente. Pode se transformar em cachê. Fica mais, isso, fica mais zen, fica mais... Então, então, Aurélia falou que é preciso juntar um grupo de profissionais de saúde mental que estudem essas técnicas que são caché. A técnica em si é caché. Às vezes, os objetivos da meditação transcendental não são tão caché. Infelizmente, é certo, porque a meditação transcendental, de modo geral, acaba levando a alguma coisa, eu estou falando dos centros que tem isso, acaba levando a alguma coisa que também tem a ver com a cultura hindu, enfim, que não é exatamente caché. Não sei se vocês sabem, tem um escritório no centro da cidade onde tem minhá. Tem lanchinho, tem minhá, tem... Então, eu estava conversando com o senhor Sabatino Avigdor, o senhor lá do escritório, e ele estava me contando que, não me lembro quantos, 20, 30 anos atrás, ele estava muito estressado e falaram para ele para fazer meditação. No começo ele achou, não, mas é bom, não tem nada, ele foi lá. E ele começou a achar muito interessante. Começou a fazer, isso ele me contando. E fez. E estava se sentindo ótimo, porque realmente estava relaxando, estava conseguindo relaxar. E aí, não sei em que momento, mas em algum dado momento, o pessoal que estava lá frequentando, em algum nível já, eles pediram para que todo mundo trouxesse uma oferenda. Aí ele perguntou, mas que história é essa de oferenda? Eu vim aqui para relaxar. Não, mas isso ajuda. E ele achou muito estranho. E quando ele começou a ouvir isso mais frequentemente, ele falou, chega. O que eu preciso saber eu já sei, eu não preciso mais entrar em oferenda, isso já me soa a outra coisa. Existe esse lado, não vou te dizer que não, porque existe toda uma técnica e lá eles têm um objetivo que não é necessariamente o mesmo. Sim, no Beit HaMikdash. Não no centro de meditação transcendental. Tá? Enfim, tá? Então, por essas e outras, o Rebbe falou sobre meditação kasher. Por quê? Porque o Rebbe deixou claro, não é para fazer a pessoa ficar religiosa. Não é esse o objetivo, é terapêutico. É para tirar o estresse, porque as pessoas têm essa ideia. Se você está num grupo religioso, está fazendo meditação, querem me fazer a cabeça. E o Rebbe não estava olhando para isso como uma forma de fazer o cara colocar tefilim. Primeiro o cara relaxa, aí depois, bum, dá-lhe o tefilim. Não é essa a ideia. A ideia do Rebbe era terapêutica. Por isso que ele usou a palavra kosher, kasher. Mas eu acho que terapeuticamente falando, existem possibilidades de lugares de meditação sem ter toda a questão Exatamente, da filosofia. Claro, essa é a ideia. Sem ter toda a questão da filosofia religiosa, ou que haja uma questão filosófica por trás. Assim. Sim. Existe um trabalho, por exemplo, que se chama Arte de Viver. Alguém já ouviu falar? Já. É um trabalho, eu ainda não fiz, mas foi muito recomendado por algumas pessoas, que são técnicas de respiração. Isso. Então, exatamente. Então, essa é a ideia. A ideia é de procurar o lado terapêutico da coisa, tá? Mas deixa eu dar um exemplo, só para a gente poder entender até que ponto as duas coisas, infelizmente, estão muito misturadas. O mantra que normalmente o pessoal usa para meditar é o tal do Aum. Aum. Aum é o nome de um semideus hindu. Tá? Veja bem, eu não preciso usar o Aum para meditar, tá? Você quer, usa Shalom. Entende o que eu estou falando? Usa qualquer outro mantra. Não precisa usar aquele mantra que tem uma relação com... Não, usa outro. Tá? Então, assim, a ideia é essa. Usa a técnica, porque a técnica leva à terapia, leva ao relaxamento que a pessoa está precisando. Tá? Isso, basicamente, o que ele está falando sobre